Bom dia, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, mulheres abençoadas. Bom dia, futuras psicanalistas. Que alegria tê-las aqui. Vamos ver quem já está comigo. Eu estou vendo o nome de algumas mulheres aqui. Algumas têm o nome, né? Outras não. Então, quem não tiver o nome, gostaria que você colocasse o seu nome para mim, por favor, aqui no chat, né? Eu tô vendo a Léo, tá aqui. Oi, Leontina, seja bem-vinda. Quem mais está aqui? A Isabel, a Rosane, a Meire, a Sol, a Maju, a Simone P também está aqui, seja bem-vinda. Quem mais que está aqui que eu não falei o nome? Comente aqui no chat. Coloca o nome para mim, por favor. Essa que está no usuário Zoom. Quem mais que está aqui que eu não tenho o nomezinho? Só para mim saber o seu nome. E já comenta aqui para mim de onde você é. Fala para mim, por favor. Opa, peraí, eu acho que eu tô sem som. Ah, não, tô aqui com som. Léo, você me vê? Vejo e ouço-a. Bem, me ouve, ótimo. É porque tem pessoas me chamando aqui no privado e eu tô tentando dar um help aqui rapidinho para elas, para que a gente consiga iniciar. Estou muito feliz por tê-las aqui. Eu vou pôr a Léo como admin. Posso pôr, Léo, para me ajudar Claro, algumas alunas, algumas pessoas que estão tentando entrar? Vou colocar aqui sim. você. Peraí. Coloquei você como co-anfitriã também. Você me dá um help aqui. Eu vou tirar minha câmera rapidinho aqui e já volto. Vamos lá. Tem muita gente que tentando entrar aqui e não está conseguindo. Vou estar tentando ajudar aqui. Ok. Deixa eu mandar mais para algumas pessoas que estão me pedindo o link. Vamos lá. Já já a gente começa, meninas. Só um pouquinho de paciência, por favor. Estou mandando aqui. Ótimo, pronto. Acho que agora deu. As pessoas que estavam me chamando aqui no privado. Que bênção, meninas. Então, voltando aqui a minha câmera. Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de introdução à psicanálise. Estou muito feliz de tê-las aqui. Que hoje seja um dia realmente de que cada uma de vocês possa abrir a mente de vocês, o coração, aprender, absorver tudo que nós iremos falar aqui, ok? Combinado? Então, olha, eu só gostaria que vocês interagissem aqui comigo no chat. Quem puder abrir a câmera, vou ficar muito feliz. Mas caso você não consiga abrir, vou entender também, tá tudo certo. Mas coloca aqui de onde você é, qual é a sua região, qual é a sua cidade, de onde você está falando. Né? Eu sou de Goiânia, Goiás, me chamo Carla, sou psicanalista, sou mentora, sou presbítera, sou mãe, sou esposa, sou filha amada de Deus. Comente aqui de onde você é, para que eu possa conhecer você um pouquinho mais. A Léo é de Brasília, ótimo. A Maragogi Alagoas é a Meire. Silvana Guedes, Santo André. Que bênção! Muito bom! Ótimo tê-los aqui. Então, quem mais? A Lorena entrou agora de Goiânia, Goiás. A Sol é de São Paulo.
Que alegria, hein? A Viviane é de São Paulo, Alphaville. Maju é Rio de Janeiro. Que bênção! Quantas mulheres de tantas e tantas regiões que estão aqui conosco hoje, hein? Que bênção! Isabel de São Paulo, Zona Leste. Oh, que joia, meninas! Então vamos lá. Deixa eu só fazer mais uma pergunta antes da gente dar início. Eu queria saber, você já é uma psicanalista ou você deseja ser uma psicanalista? Hoje você busca ajudar mulheres, você quer a cura para você quer a cura para você e para outras mulheres? Você vê hoje a psicanálise como uma profissão para você? Me conta aqui no nosso chat. E, se possível, o que é que você espera da nossa aula de hoje, né? O que é que você espera para que eu possa te ajudar ao longo desse nosso processo, dessa nossa aula, combinado? Então, cada vez mais entrando mulheres, que bom, muito feliz. Né? Então, deixa eu pegar aqui rapidamente o nosso material para a gente dar início à nossa aula. Lembrando que eu vou compartilhar com vocês depois. O nosso material vai ser um PDF que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Todas vocês vão ter acesso a esse material, que eu estarei enviando lá no nosso grupo VIP, tá? Eu creio que todas que estão aqui estão no nosso grupo VIP, né? Estou no início, ótimo, Meire, aprendendo, muito bom. Então você está querendo se aprofundar mais, é isso? O intuito seu é se aprofundar mais, isso mesmo, ótimo. Então, muito bom. Eu queria saber principalmente as dúvidas, quais são as maiores dúvidas de vocês ao longo da nossa aula de hoje, que é uma aula de introdução à psicanálise, mas será uma aula bem onde nós iremos aprofundar bastante, tá? Teremos temas onde nós iremos aprofundar bastante. E aí, sempre que surgir uma dúvida, eu gostaria que vocês comentassem, deixassem no chat. E aí, no final, como eu disse, eu vou responder vocês. Sou de Caxias do Sul, a Rosane fala. Que bom. Deixa eu pegar o nosso material aqui. Eu vou até rodar um vídeo. Ótimo, Viviane, muito bom. Deixa eu rodar um vídeo rapidamente aqui. Eu acredito que estou no final do curso de terapia, muito bom. Deixa eu ver o que mais que ela escreve aqui, ó. Do final do curso de terapia e psicanálise. Sou cristã, quero me aperfeiçoar. Ótimo, muito bom. Deixa eu pegar aqui o meu material. Eu vou rodar um videozinho para vocês aqui, tá bom? Um pouquinho que é a introdução da psicanálise. Enquanto o roda, eu vou buscando o nosso material de hoje. Aqui a Sol é de Itaquera, Zona Leste. Muito bom. Vou compartilhar o vídeo com vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver a transmissão, se ela está sendo transmitida. Tá. Deixa eu pegar aqui o vídeo de hoje. A psicanálise nasce a partir da escuta do sofrimento. O que é, afinal, a psicanálise? A psicanálise nasce a partir da escuta do sofrimento humano. Lá atrás, no tempo de Freud, ele começa a atender pessoas com sintomas que os médicos não conseguiam explicar apenas pelo corpo. Paralisias, dores, crises, esquecimentos estranhos, sonhos repetitivos. E aos poucos ele percebe algo. Existe uma parte da mente que nós não controlamos conscientemente, mas que governa grande parte do que sentimos, pensamos e fazemos. É daí que nasce uma das grandes descobertas da psicanálise, o inconsciente. Freud descobre que aquilo que a gente vê, aquilo que a pessoa fala, decide, escolhe,
é só a parte de cima do iceberg. Debaixo da superfície existe uma história de vida, memórias, traumas, desejos, culpas, crenças, tudo isso atuando de forma silenciosa, mas muito poderosa. O que é a Conseguiram ouvir o vídeo, meninas? Vocês conseguiram ouvir? Léo, você conseguiu ouvir o vídeo? Sim, Sim. Ó, perfeitamente. perfeitamente. Então, muito bom. Então, vamos lá. Quero dar início agora à nossa aula. E lembrando que vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. Deixa a pergunta aqui no chat, que eu estarei respondendo vocês ao final. Bom? Todo mundo animada? Que joia. Então, eu vou falar com vocês aqui, vou falar também aqui para a câmera, porque essa aula aqui também ela está sendo gravada, tá bom? Para que vocês depois possam assistir ela, rever essa aula e outras pessoas que de repente não puderam estar conosco hoje, né, pela manhã, vai poder revê-la depois. Então, vamos lá. A psicanálise, como que a psicanálise ela entrou na minha vida, né? Há alguns anos atrás, quando eu estava buscando, né? Eu fiz uma busca. Eu creio que todas nós temos questões para serem trabalhadas, curadas e elaboradas. E eu tinha muitas dificuldades e não sabia por quê. Eu me sentia muito insegura. Eu era uma pessoa que me preocupava muito com os outros. Eu era uma pessoa que me preocupava, eu me sentia muito, como se diz, né, inadequada. E eu não sabia por quê. Me sentia insegura, tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, e aí eu não sabia por quê. Por que que isso acontecia? Eu até quero pegar aqui rapidinho. Acho que caiu aqui. Não. E aí eu fui buscar me conhecer, fui buscar aprender, fui buscar me desenvolver. Foi aí que a psicanálise ela entrou na minha vida. E a psicanálise entrou na minha vida com um momento muito, muito importante, que não só eu estava passando por algumas dificuldades, como identidade, né? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta, né? O que que eu quero? Que eu desejo? Né? Qual que é o meu propósito? Vocês já fizeram essa pergunta? Qual que é o meu propósito? Né? Quem aqui já fez essa pergunta? Comentem aqui no chat. Qual é o meu propósito? E isso, né, me afligia muito, sem falar que, como eu disse, tinha algumas questões para serem resolvidas na minha vida, né? E aí a psicanálise, ela entrou no momento da minha vida onde eu estava fazendo essas perguntas. E graças a Deus, e também a essa ferramenta, porque a psicanálise ela é uma ferramenta poderosa, eu pude me ouvir, eu pude me autoanalisar, eu pude, né, ter uma pessoa, uma profissional, que me ajudou a encontrar essas respostas, que estavam dentro de mim, mas eu não sabia aonde, né? Porque dentro da psicanálise a gente trabalha a análise, e nós fazemos a análise do, segundo o videozinho que vocês viram, nós analisamos o inconsciente, né? Nós analisamos o inconsciente. Então, muitas questões, como feridas, como traumas, eles estavam ali arquivados, reprimidos, recalcados, e eu não sabia que traumas eram esses, que feridas eram essas. E eram as feridas, né? Eu me sentia rejeitada, me senti traída, me senti injustiçada, e isso me afetava, só que eu não sabia por quê. E aí, com o acesso a esse inconsciente, eu pude alcançar, acessar e, ao mesmo tempo, elaborar. Porque a gente faz isso dentro da psicanálise, né? A gente vai elaborar as nossas questões. Então, da mesma forma, né, a Leontina fala que a psicanálise me ajudou a me encontrar e desenvolver meu relacionamento com Deus. Amém! Estou no processo. Que bom, né? E é isso mesmo, isso que ela aconteceu comigo. E como eu consegui acessar tudo isso, e através desse acesso, né, que eu não sabia, que era do meu inconsciente, que era das minhas angústias,
que era, né, acessar quais eram os meus traumas. Acessando, eu pude ressignificar, eu pude elaborar e eu pude me curar. Lógico que a cura é um processo. E aí eu comecei a pegar essa ferramenta e aplicar em outras pessoas. Me tornei uma psicanalista, fui buscar, fui estudar, fui me aprofundar e eu pude ajudar outras pessoas também, né, na clínica psicanalítica. Comecei a atender como psicanalista e comecei a ajudar. Que eu tenho algumas alunas que estão comigo aqui, como a Leontina, como a Sol, né, como a Isabel e tantas outras, né? E eu creio que elas mesmas por si, eu acho que elas podem falar um pouquinho, né, de como a psicanálise entrou na vida delas, de que forma, mas no final eu gostaria que elas pudessem falar, para a gente poder focar aqui na nossa aula, de como a psicanálise ajudou elas a se descobrir, né? Descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo, né? Então, talvez você também tenha chegado até aqui cansada emocionalmente. Então, eu estou agora aqui falando com você, talvez você esteja aqui realmente buscando. E aí, só voltando rapidamente, eu comecei a ajudar essas mulheres atendendo como psicanalista. Mas aí, durante esse percurso, eu percebi a necessidade, e muitas mulheres que estavam me acompanhando durante essa jornada também sentiram a necessidade de levar para outras pessoas também esse acesso, esse processo, essa cura, essa restauração. E foi aí que surgiu a formação, seja uma psicanalista cristã de sucesso. Então, eu repito, talvez você tenha chegado até aqui cansada emocionalmente, com muitas perguntas dentro de você. Por quê? Eu repito, os mesmos padrões. Porque eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não mudo. Eu sei que eu preciso, né, quebrar padrões, quebrar crenças negativas, de autossabotagem. Eu sei que o perfeccionismo está, né, me destruindo, porque ele também me destruiu por muitos anos, mas eu não consigo. Eu me encontro em relacionamentos abusivos. Sabe aquela pergunta? Parece que eu tenho dedo podre, eu fico só escolhendo pessoas ruins na minha vida, como se eu estivesse repetindo o padrão e esse padrão não fosse quebrado. Por que que eu faço isso? E talvez então você tenha essas perguntas. E eu gostaria que dentro dessa aula de hoje que a gente possa aprofundar mais, né? Por quê? Porque você pode ter algumas perguntas. Por que que eu ajudo tantas pessoas com dicas, com orientações, com orações, mas eu não consigo me ajudar? Por que que eu acho, por que que eu ainda tenho um vazio dentro de mim? E aí eu quero levar vocês a entender um pouquinho como é que a mente funciona. Freud, né? Quem é Freud? Né? Vocês conhecem, vocês que estão aqui começaram já a formação, né? Estão nesse processo de busca. Freud, ele é o pai da psicanálise. Então, lá em 1900, quando ele criou o primeiro livro, ele escreveu, que foi o livro do século. Quem sabe qual foi o livro de Freud, né? O livro do século. Minhas alunas precisam saber de cor, né? Elas têm que saber, sabe, né? Qual foi o livro que Freud escreveu que mudou a percepção. Dentro desse livro, ele traz questões importantíssimas. Então, nasce a psicanálise. Então, a psicanálise, ela vem da análise, psicanálise. Psi e análise. Então, ela nasce da análise da mente, do psique. E o que é da mente? O inconsciente. Por quê? Porque a nossa mente, ela é dividida em três áreas, em três, o que é a primeira tópica de Freud. Ele cria a primeira tópica, né? A primeira tópica ela é dividida em consciente, em inconsciente e pré-consciente. Tá bom? Meninas, só um minutinho aqui, que tem uma pessoa me chamando aqui, eu acho que ela está com dificuldade de entrar. Léo, me aguarda só um minutinho que eu estou abrindo aqui para você, para a gente estar continuando. Meninas, se a Léo puder agora, nesse momento, 2 minutinhos, que vou tentar ajudar uma pessoa que está com dificuldade, ela contar um pouquinho, 2 minutos, Léo, como que tem sido essa experiência da psicanálise para você como paciente e agora como aluna, né? Bom dia, Carla. Bom dia, meninas. Para vocês que estão chegando aqui, vocês sejam bem-vindas e
acredito que vocês estão num grupo que com certeza vocês vão se encontrar também, porque aqui a gente é mais que um grupo, aqui a gente é mais que uma comunidade, eu considero até uma família mesmo. E é um privilégio conhecer este curso através da Carla, tê-la como a nossa professora, né? E dizer que foi onde realmente eu me encontrei. Compartilho com algumas experiências de Carla no que diz respeito à insegurança, baixa autoestima, assim, ó, lá embaixo mesmo, né? Baixíssima. E tantas outras questões não resolvidas. Então, através da psicanálise, eu pude me conhecer melhor. Estou no processo, como, né? A gente sabe que é um processo. E o que é mais extraordinário, incrível dentro desse curso, que é para psicanalistas cristãs, é exatamente esse alinhamento da psicanálise com a palavra do Senhor. É tudo que eu buscava na minha vida, porque eu que venho de um lar cristão, então desde criança me familiarizando com a palavra de Deus, com a igreja, com toda essa dinâmica, né, do universo cristão, mas eu precisava me resolver internamente também no que diz respeito às minhas emoções, né, trazer essa elaboração, esse equilíbrio. E aí a gente vai, ainda como serva de Deus, a gente, né, ainda tem esse lado, porque nós somos humanos, é aquela chamada tríade, né? É o corpo, a alma e o espírito. A gente crê assim. Então, eu precisava dessa parte do corpo, essa parte psíquica, eu precisava me resolver quanto à carência emocional, toda aquela bagagem que a gente traz da família. Então, isso trouxe vários problemas na minha vida, que ainda como serva de Deus, como uma pessoa que exerce o ministério na igreja, que eu sempre fui atuante, desde criança eu já atuava na igreja, mas ainda existia essa pendência na minha vida, que a gente vem para o Senhor, independente da idade, mas a gente precisa alinhar esse nosso lado emocional, psíquico também, junto com aquilo que a palavra de Deus ela já nos traz, né, para a nossa vida. Então, assim, essa tríade, ela precisa estar em harmonia, ela precisa estar alinhada, né, de todas as formas, para que a gente tenha o quê? Saúde emocional, para que a gente desfrute de uma vida com mais leveza. Então, me encontrei na psicanálise. Carla tem sido essa mentora, essa professora, essa terapeuta que me ajudou assim ao máximo, com toda certeza. A Leontina de antes e depois da psicanálise, conheci aqui através de Carla, ela não é a mesma. Ela não se reconhece a de antes e a de agora, porque de fato eu tenho me desenvolvido, acima de tudo, o relacionamento com Deus, ele é assim aperfeiçoado, ele é aprimorado de uma forma incrivelmente, porque como eu falei, tem que haver esse equilíbrio na nossa vida, né? Eu sempre falo assim, não basta relampear, pegar fogo, aquela coisa toda na igreja, se as minhas emoções, se a minha psique, ela está em quê? Em desequilíbrio. Então a palavra é essa, a psicanálise, a palavra do Senhor e a psicanálise, ela vem o quê? Fazer essa junção, e a gente só tem a ganhar com isso. Então, quando eu vim, Carla, minha testemunha, já encerrando aqui, não era simplesmente para me tornar uma profissional da área. Acima de tudo, era uma busca desesperada da minha alma de querer me curar, porque eu trazia uma bagagem por parte dos meus pais, da minha mãe, que nos adoeceu tanto, dentro da limitação dela, das dores dela também, ela trouxe isso para a minha vida, para a minha família, para meus irmãos. Mas conhecendo esses meios, essas ferramentas que a psicanálise ela nos oferece, minhas amadas, isso é libertador. Porque os problemas continuam, vão persistir, faz parte da nossa humanidade. Só que agora você sabe, como a Carla trouxe essa palavra, você consegue elaborá-los, você consegue administrar, em vez aquilo que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então, é exatamente esse freio, né, que você passa a ter. Opa, eu não posso passar daqui, é até aqui, né? Então, essa questão da sanidade, isso assim é tão maravilhoso, e assim, sou grata, Carla, por tudo que Deus tenha usado para me proporcionar, e isso é refletido, ó, no trabalho, na família, na igreja, em todas as minhas relações interpessoais, elas têm sido aprimoradas através do que eu tenho recebido, através de Carla e do curso da psicanálise. Obrigada. Amém, que lindo. Obrigada, obrigada, né?
Não foi combinado, não, viu, meninos? Não, eu não combinei nada com as assinantes, não. Mas amém, obrigada, Léo. Então, continuando, vocês estão me ouvindo bem? Ah, então tá. Então, como eu falei, talvez vocês estejam aqui, né, tenham chegado aqui cansados emocionalmente, talvez vocês tenham chegado aqui com várias perguntas e chegou a hora de você buscar, né, alcançar essas respostas. Por quê? Porque hoje, nessa aula, eu quero te conduzir passo a passo para que você possa compreender de forma simples, mas profunda, como a psicanálise cristã, ela pode cuidar de você, pode curar as suas feridas e ainda te capacitar para que você possa cuidar de outras pessoas também, as pessoas que estão à sua volta, né? Por quê? Porque quando eu busquei a psicanálise, eu queria a cura para mim, mas eu também queria entender como eu podia ajudar os meus filhos, o meu cônjuge, a minha família. Depois se tornou profissional e hoje eu estou formando outras mulheres, outros psicanalistas. Olha o tanto que a gente, né? Os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. É só você confiar e acreditar. Você tem um sonho no seu coração? Acredite, né? Então, hoje, realmente, eu quero poder te ajudar a entender um pouquinho mais de como a psicanálise ela pode ser uma ferramenta na sua vida. Então, ao longo dessa aula, eu quero mostrar, vou falar um pouquinho de algumas teorias, né? E aí, fica comigo, tá? Até o final. Bora começar? A gente agora só deu uma introduçãozinha rápida, né? Então, primeiro, nós precisamos responder a uma pergunta muito importante. Por isso que eu coloquei aquele vídeo no início. O que é, afinal, a psicanálise? Né? Então, a psicanálise, ela nasce a partir da escuta do sofrimento humano. Quando? Quando Freud, lá atrás, em 1900, né, antes mesmo, ele começou a atender algumas pacientes, médico, ele era um médico, né? E aí ele queria ajudar essas mulheres que tinham alguns sintomas nervosos, né, eram chamadas de neuróticas. E aí essas mulheres, ele teve um contato com Charcot na época, aonde Charcot ele fazia o uso de hipnose. Então, uma das primeiras ferramentas que Freud usa dentro da clínica é a hipnose. Ele entendia que a hipnose ela acessava algo, né, enquanto essa pessoa estava hipnotizada, que ao acessar, enquanto hipnotizada, havia um alívio, porque ao ter o alívio, havia a cura. Só que a cura ela era momentânea, porque essa cura, quando a pessoa ela voltava, ela não permanecia. Aquela cura não permanecia. Mas havia até assim, um certo alívio. Havia até uma certa ajuda, né, na cura dessa pessoa. Mas essa cura ela não era completa. E aí Freud, ele decide parar de usar a hipnose e ele decide criar. Ele cria, a partir daí, a associação livre. Né? Então, ele usa a associação livre. Então, lá atrás, lá nos tempos de Freud, ele começa a entender, né? E aí ele vai entendendo como que é o funcionamento da mente humana. Como? Atendendo pessoas com sintomas que os médicos na época não conseguiam explicar apenas fazendo o exame do corpo. Não conseguia. E quais eram os tipos, né, de sofrimento que as pessoas, né, possuíam? Eram paralisias, dores, crises nervosas, esquecimentos, né, que as pessoas tinham. E aí Freud queria entender como ele podia ajudar ou aliviar a angústia dessas pessoas. E aos poucos ele foi percebendo, né, algo. Existe uma parte da mente que nós não controlamos. Existe uma parte da mente que nós não conhecemos e a gente precisa conhecer. E foi aonde, quem aqui conhece, né? A gente vai falar um pouquinho da primeira e da segunda tópica de Freud. Freud, ele identifica na primeira tópica dele, a gente chama de topografia, né? E topografia, ela vem de local, topografia, ela vem de lugar. Então, Freud, ele vê dentro da mente que a mente ela é dividida em três áreas, que poderia se dizer três locais diferentes, né? E aí, aos poucos, ele vai percebendo. Ele percebe que existem essas partes da mente, que é o consciente, essa mente está dividida em consciente, inconsciente e pré-consciente. E aí ele traz como uma imagem o iceberg, né?
Então, quem aqui já viu a imagem de um iceberg ligado a Freud, né? E eu queria perguntar para vocês, comenta aqui no chat, por que você acha que Freud ele usa a imagem de um iceberg para poder trazer essa referência para nossa mente? Ele olha para um iceberg e fala, é como a nossa mente. Você sabe me explicar? Alguém aqui pode fazer algum comentário no chat? Principalmente para aquelas mulheres que já estão praticando, já estão em aula. Ó, a psicanálise me ajudou. Essa aqui é da Leon. Alguém gostaria de me explicar? Tem essa resposta? Né? Comente aqui no chat e aí eu vou explicar para vocês, né? Então, assim, por que que a nossa mente ela é comparada a um iceberg? Né? Porque a parte de fora do iceberg, né, que fica visível a todas as pessoas, ela é menor do que a parte interna. Então, existe uma parte externa que está fora da água, existe uma parte interna que está dentro da água. A parte interna ela é considerada o nosso consciente. Então, o meu consciente agora, por exemplo, exato, a parte visível e é a parte menor. Por exemplo, eu estou aqui agora nesse momento ministrando uma aula. Eu estou agora nesse momento, né, sentada nessa cadeira, de frente para vocês. Nós estamos aqui dentro do Zoom. Nós estamos juntas, correto? Então, assim, nós estamos aqui. Conscientemente eu sei o que eu estou fazendo. E aí vem o inconsciente. O inconsciente é o que fica dentro, debaixo, submersa na água, que é a maior parte. A maior parte é aquela parte que nós não lembramos. E nós não lembramos por quê? Tem um motivo, né? Não é só porque há muitos e muitos anos aconteceram há muitos anos. Não é só por causa disso. Porque se você parar para pensar, tem coisas do seu que está lá no seu inconsciente, né? Tem coisas lá da sua infância que você lembra, porque te marcou muito, né? Tem coisas que você consegue lembrar. Eu, por exemplo, eu lembro, e aí quando a gente tem essa memória, que eu paro aqui para pensar, espera aí, deixa eu ver na minha infância. Como que foi a minha infância? Como que foi aí, né, na época que eu estudava? Isso a gente chama de pré-consciente, né? São memórias que estão entre o consciente e o inconsciente. Então, o que está entre os dois a gente chama de pré-consciente. Pré por quê? Porque se eu fizer um esforço, eu acesso. Tipo, eu lembro que quando eu estava na terceira série do fundamental, eu reprovei. Eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui morar em São Paulo na casa dos meus tios. Então eu lembro de fatos, né, que me aconteceram na infância. Se eu parar, eu lembro. Inconsciente, eu não lembro. E eu não lembro por um motivo. Ou porque eu reprimi, ou porque eu recalquei. Se eu reprimi, foi eu não quis mais, não quero mais pensar nisso. Me aconteceu algo ruim. Eu não quero mais. Alguém me criticou, alguém me humilhou, alguém me traiu. E aí eu não quero mais ficar pensando naquilo. Eu vou lá e falo, eu não quero mais pensar nisso. Você, quantas vezes você já falou sobre alguma coisa que te aconteceu que você mesma falou? Eu não quero mais pensar nisso, eu não vou mais pensar nisso. Eu não aguento, não quero mais. E aí você trabalha para você esquecer. Porque conscientemente você quer reprimir algum sentimento, alguma lembrança, alguma memória. Então você conscientemente reprime alguma coisa, você decide reprimir. Mas tem casos, né, tem situações que muitas vezes na nossa infância nós não temos consciência daquele fato. Nos aconteceu algo muito ruim que automaticamente o meu inconsciente, ele, né, aí a gente não usa mais o termo reprimir, a gente usa o termo recalcar. Ele recalca, né, para que eu não possa ficar pensando naquilo, revivendo aquilo, lembrando aquilo. Por quê? Porque foi muito traumático para mim. Então, às vezes você fica pensando e não lembra do que te aconteceu. E aí você só vai lembrar ou você fazendo uma autoanálise, refletindo, você indo para análise, né, com o psicanalista. Por quê? Porque ele vai fazer perguntas para você que vai levar você a lembrar. Por quê? Porque talvez hoje você, ou as pessoas que vocês vão atender no futuro, possam estar sofrendo
por questões que aconteceram na infância. E na maioria das vezes é exatamente isso que acontece, né? Nós replicamos, né? Nós replicamos padrões. Então, muitas vezes, né, a rejeição do meu, né, da infância, o abandono da infância, a humilhação, a traição, a injustiça, o abuso que eu sofri na infância, quando ele não é trabalhado, quando ele não é tratado, quando ele não é curado, ele, ele se torna sintoma. E esse sintoma aparece depois na sua vida adulta, né? Então, eu quero continuar aqui. Vamos lá, né? Alguma pergunta até aqui? Tá todo mundo, tá tudo tranquilo? Estamos juntas, né? Estamos começando. Então, o inconsciente, Freud descobre que aquilo que a mente o inconsciente é aquilo que está dentro da nossa mente, mas que eu não sei, não tenho consciência, inconsciente, né? É essa parte do fundo, que é onde está a maioria das coisas, né? Até porque não seria possível a gente lembrar de tudo que a gente já viveu na nossa vida, né? São muitas lembranças, são muitas memórias e muitas vezes são até muitos traumas. Você já pensou se você tivesse que ficar revivendo cada trauma, cada ferida que passou, né, que você já passou? Então é uma proteção, é uma forma de você se proteger. E aí eu creio que é Deus mesmo nos protegendo de algo que nos aconteceu, para que a gente não fique revivendo. Então, Freud descobre que aquilo que a gente vê, aquilo que a pessoa fala, decide, escolhe, e só a parte de cima do iceberg, né? Debaixo da superfície existe uma história de vida, existem memórias, existem os traumas, os desejos, as culpas, as crenças, tudo isso atuando de forma silenciosa, mas muito poderosa. Por quê? Porque acaba nos fazendo, né, com que nós tenhamos comportamentos e atitudes que são reflexo daquilo que eu vivi no meu passado, daquilo que eu vivi. Alguém fez algum comentário aqui? Deixa eu ver aqui que foi o comentário de vocês. A Maju comenta que ontem mesmo eu vivi um momento da minha infância e caí no choro de saudade, lembranças, olha só, que você não estava lembrando, né? Então, quer dizer, tinha algo que estava arquivado, ou ele estava reprimido ou recalcado. Vocês já pegaram qual que é a diferença dos dois? Vocês estão aqui pegando, né? Ó, estava bloqueado, né? E tinha um motivo porque estava bloqueado. A gente precisa até entender isso. Por que que você não lembrava? Né? Por que que acontecia isso? Né? Provavelmente era uma forma de te proteger. Né? Então, o nosso inconsciente ele acaba nos protegendo. Continuando aqui, amém? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu assim, né? Eu prometi que nunca mais entraria nesse tipo de relacionamento. A Maju comenta aqui, ó. Porque se remete à falta do meu pai, entendi. Ok. Aí pode ser doloroso, né? Pode voltar muitas questões, né? Então, talvez você possa se perguntar, né? Você pode até prometer para você. Você pode falar assim: eu nunca mais vou entrar nesse tipo de relacionamento. Passa 2 meses, quando você se vê, você está naquele mesmo tipo de relacionamento. Aí você até fala assim: meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho daqui para frente, tá bom? E aí a gente vai criando alguns conflitos dentro de nós. Por que que eu repito sempre esse mesmo padrão? Por que que eu repito esse mesmo ciclo? Por que que ele se repete todas as vezes mesmo? Eu sabendo que isso não me faz bem, eu sabendo que isso não é bom para mim, mas eu replico, porque você vai replicar até o dia que você ter consciência para você não, para você quebrar o ciclo. Você precisa ter consciência daquilo que você está repetindo, para que esse ciclo seja quebrado. Se você não tem consciência dele, você não quebra o ciclo. Eu só quebro um ciclo quando eu tenho consciência. E aí eu tenho que entender por que que eu estou sempre me relacionando com esse tipo de pessoa, porque eu não coloco limite, por que que eu, né, não consigo me proteger. Por quê? Porque é um conflito interno se manifestando até que você consiga entender para conseguir colocar o limite. E aí a palavra de Deus não é contrária a isso, ela é justamente a favor. E isso que é o mais lindo, dentro, né, quando a gente tem o entendimento da psicanálise junto com a fé.
com a palavra de Deus, porque ela não é contrária. É quando Paulo diz assim, ó, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Ele está o quê? Ele está descrevendo esse conflito interno, porque eu sei o que é certo, mas por que que eu sempre faço o que é errado? Eu sei que esse tipo de relacionamento não é bom, mas porque eu sempre me relaciono com esse tipo de pessoa. Por que que eu sempre repito, né, esse mesmo padrão? Por que que ele é constante na minha vida? Por que que eu não consigo quebrar? E aí a gente tem que entender por que você está repetindo esse padrão, né? A Bíblia, ela fala dessa luta dentro de nós, né? Muito, 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 muito antes da psicanálise existir. A psicanálise, então, não vem para competir com a fé, mas para organizar, para nomear, para oferecer um método para lidar com esses conflitos, né? E aí você pode até me perguntar assim, tá, Carla, mas e a psicanálise cristã? Como que eu posso atuar com a psicanálise cristã? E quando eu falo, meninas, né, sobre a psicanálise cristã, eu não estou falando que você vai dentro do consultório clínico, né, psicanalítico, né, ficar pregando o tempo todo para as suas pacientes, tentando converter a sua paciente, né, 24 horas ali. Por quê? Porque você vai ter que entender que tem questões que são emocionais, que tem questões que são espirituais, certo? E você, como uma boa psicanalista, vai precisar entender para analisar o que está acontecendo, porque é a partir da sua análise, e a partir da sua análise você vai gerar perguntas para que aquela pessoa que você está atendendo acesse o inconsciente e encontre as respostas. Por quê? Porque não é você que vai dar a resposta para a sua paciente. Você vai ajudar ela a alcançar a resposta que está dentro dela, né? Sempre dentro dela. Então, o que que você faz dentro da teoria, junto com a ciência e a fé? Você integra. É uma integração, você integra as duas, né? Fé e ciência, elas precisam andar juntas, elas não podem andar separadas. A Léo acabou de nos falar aqui mais cedo, né, hoje, né? Porque nós somos uma tríade. E essa tríade, ela se comporta em corpo, alma e espírito. E a nossa alma, né, ela tem aqui, ó, a nossa mente. Ela está linkada com a mente e com o coração. A mente e o coração. Então, a mente, que é a nossa alma, né, ela pode estar adoecida. Por quê? Porque tem traumas, tem feridas que precisam ser curadas. E aí vem Deus e nos ajuda e nos cura. Né? Jesus não falou, vá, ide e curai-vos, né? E pregai o evangelho. E ele fala, ele não fala aqui, ó, prega o evangelho e cura. Prega o evangelho e cura. Né? Então ele quer essa, nós também temos acesso a essa, né, a essa autoridade de Jesus. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que acredita, tem o poder de curar. Você já pensou nisso? Você sabe que você tem esse poder? Porque Jesus te dá esse poder. Quando você acredita nele, quando você cura em nome dele, porque a cura ela é possível em nome do Senhor Jesus. Ele nos envia para ser esse instrumento de cura na vida das pessoas. Mas para que eu possa ajudar uma pessoa a ser curada, eu preciso entender curar o quê? Curar aonde? Curar por quê? Eu preciso ajudar essa pessoa a nomear suas feridas, a nomear os seus traumas. Ela precisa entender, eu preciso de cura, eu preciso me curar. Do quê? Quais são as feridas que marcaram a minha vida? Eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto traída, eu me sinto humilhada, eu me sinto injustiçada, eu fui abusada. Qual a ferida hoje que dói na alma? Tem uma passagem que fala, né, de Davi assim, né? Ó minha alma, por que estás assim tão triste dentro de mim? Então a nossa alma, ela pode se entristecer. E ela se entristece por quê? Por conta de muitas questões emocionais. Davi tinha perdido um filho, né? Durante essa passagem. É uma perda. Então, quais são as perdas que nós temos que precisam ser reconstruídas, né? Que precisam ser ressignificadas? E a psicanálise ajuda você nisso, né? Então, é a integração de duas dimensões. É a profundidade da teoria psicanalítica com a fé. Então, dentro da psicanálise, a gente aprende muita teoria para ser aplicada junto com a palavra de Deus.
né, com essa autoridade. Porque se você não conhece a teoria, você vai ser apenas uma amiga. Você vai ser apenas uma pessoa que ouve ela, acolhe ela, conforta ela, ela vai embora para a casa dela e ainda talvez ela continue com aquela ferida. Por que que você acha? Me responde uma pergunta. Que hoje as igrejas estão cheias de pessoas que estão doentes emocionalmente, pessoas feridas, né, pessoas machucadas. Por que que hoje dentro do banco da igreja tem tantas pessoas que estão vivendo relacionamentos abusivos, quebra de aliança? Por que ainda hoje dentro da igreja já existem muitas pessoas que se separam? Por que que hoje dentro das igrejas existem muitas pessoas que se suicidam, infelizmente? Por quê? Porque nós precisamos entender essa conexão, tratar a alma e tratar o corpo e tratar o espírito e tratar a nossa mente. Tem que ter essa união. Então, a gente, dentro da psicanálise, a gente trabalha, entende o que é mecanismo de defesa, né? A gente entende como ajudar essa pessoa a acessar esse inconsciente que está arquivado, né? Que está ali, ó, recalcado, que ela tá reprimido, uma emoção e um sentimento. Na psicanálise cristã, nós escutamos a dor, nós escutamos a história do outro, a gente escutamos quais são os traumas, quais são as feridas, né? Só que debaixo de uma luz que é Jesus, debaixo da palavra de Deus, respeitando sim a ética profissional, mas ao mesmo tempo reconhecendo que quem cura em última instância é Jesus. É Ele, nós estamos sendo um instrumento dele, porque nós temos autoridade para isso. Isso que é o incrível. Se você está aqui e é uma mulher, né, nascida em Cristo, você precisa ter nascido em Cristo, você precisa reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, né? E aí você vai ajudar outras pessoas também. Então, você não vai virar uma evangelista dentro do atendimento psicanalítico, mas você vai usar a palavra de Deus para fazer com que aquela pessoa ela possa se curar, entender que Deus a ama incondicionalmente. Se ela se sentiu rejeitada, Deus não a rejeita, porque Ele a criou no ventre da mãe dela, porque antes mesmo dela ser formada, antes dela nascer, Deus a formou, Deus a aceitou, Deus não a abandona. Você tem que trazer isso à existência dessa pessoa, porque talvez essa pessoa ela tenha, né, a ferida da rejeição, porque foi rejeitada pela mãe antes de nascer, ou foi rejeitada pelo pai, ou quando ela nasceu ela foi abandonada, ou depois ela foi traída, ou foi humilhada. Então ela precisa ter um resgate, ressignificar e elaborar essas feridas emocionais, né? Então, unindo, né, a fé e a teoria, né, você se torna uma profissional séria, com base teórica sólida, que sabe escutar, interpretar, acompanhar os processos e, ao mesmo tempo, você carrega os valores e os princípios de Deus, de Jesus. Então, o que é que as mulheres estão buscando hoje? Você está aqui nessa aula. Por que você veio para essa aula? Com qual é o intuito? Algumas já falaram, né? Para aprender mais, para entender mais, para absorver mais. Correto? Sim. Ótimo. Que bom. O que mais que você quer? Por que você busca mais conhecimento? O que? O que você está buscando? E o que as pessoas que estão lá fora estão buscando? Né? Muitas e muitas mulheres estão buscando, né, a cura das suas feridas emocionais. E uma profissional que entende, né, como é que funciona a mente, e nós vamos falar um pouquinho sobre, né, as fases psicossexuais daqui a pouquinho, que é as fases que o indivíduo ele se desenvolve ao longo, desde o momento que nasce. Então, é aonde acontecem os traumas, é aonde acontecem as feridas emocionais, é durante o desenvolvimento das 5 fases. Quais são as 5 fases, meninas? Já comenta aqui no nosso chat, tá? Quero saber se vocês estão antenadas. Quais são as 5 fases, né, do desenvolvimento psicossexual? Que é nessa fase que tudo acontece, ok? Então, você tem que buscar isso, entendendo, né? Para que você ajude as pessoas. Onde foi? Em que fase da vida dela aconteceu o trauma? Em que fase da vida dela gerou-se uma ferida?
Em que fase da vida dela ela acabou criando uma máscara para se proteger? E quando isso aconteceu? Como isso aconteceu? Quem naquele momento, né, gerou nela essa ferida emocional? Porque a partir daí, quando você descobre a origem, você trabalha a cura. Eu não tenho como trabalhar a cura se eu não identifico a origem do trauma. Eu não posso mudar um comportamento apenas, né? Ah, eu sou uma pessoa muito, vamos imaginar aqui, né? Dependente emocionalmente. Ah, eu sou muito dependente emocionalmente dos outros, mas eu quero te entender. Adianta eu falar para você que você tem que parar de ser dependente emocional, que você tem que aprender a definir um limite, que você tem que aprender a separar, a se afastar, a não absorver, a colocar uma linha. Será que vai adiantar eu falar para você o que você precisa fazer? Você já tentou quantas vezes sair desse lugar? Mas talvez é porque você não entendeu por que que você está nesse lugar. Porque talvez você está nesse lugar porque a dependência emocional, ela é um reflexo do abandono que você viveu na infância. Quando uma criança vive um abandono, ela gera a máscara do dependente. Porque quando ela era criança, quando ela precisava ter sido amada, acolhida, aceita, ela não foi. E não é porque os pais não eram presentes fisicamente, é porque eles não eram presentes emocionalmente. E talvez gerou em você, né, uma dependência, um vazio. E esse vazio hoje faz você buscar em outros, né, essa completude. Você busca se completar no outro. E por isso que você se torna uma pessoa dependente emocionalmente. Então, eu preciso entender quando aconteceu, por que aconteceu, porque aí faz todo sentido. Aí a chave vira. Foi quando Freud entendeu, porque a hipnose não era suficiente. Quando foi que a cura, né, começou a acontecer? Quando Freud deixava com que a pessoa ela pudesse acessar através da associação livre. E o que é associação livre? É quando você fala livremente o que vem na sua mente, da sua infância. Então, é uma associação livre. Você vai falando, a analista vai te perguntando, que é a psicanalista vai fazendo as perguntas e você vai respondendo. Não é na primeira, talvez não é na segunda, talvez vai demorar algumas sessões, mas você vai conseguir acessar. E aí você vai descobrir porque hoje você é uma pessoa dependente emocionalmente. Mas isso foi gerado, sabe quando? Na sua infância. Certo? Alguém mais? Eu estou ouvindo alguns comentários aqui. Até agora, meninas, tudo ok? Ok. Tá todo mundo comigo? Estamos juntas? Vamos lá, meninas. Não quero só eu ficar aqui, não, falando, tá? Todo mundo juntas. E qualquer dúvida, vai me colocando aqui no chat que depois eu vou responder para vocês. Fez sentido? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Então, se isso fez sentido para você, presta bastante atenção, porque. Amém, Lindy? Oi, Lindy! Meire também tá ok, ótimo, né? Que bom. Então, se isso faz sentido para você, presta bastante atenção. Por quê? Porque exatamente para esse tipo de mulher, ótimo, né? Que essas mulheres, existem muitas mulheres que estão aí buscando entender e não estão se entendendo, não se conhecem. E aí vem as crises, né? E crises, né? Existenciais, crises, né? De identidade. Aí vem depressão, ansiedade. E isso a gente não está nem falando, ainda nem falei para você das estruturas psíquicas, né? Que existe dentro da formação em que a gente estuda. Porque o indivíduo, durante o desenvolvimento psicossexual, durante o desenvolvimento das 5 fases, que vocês ainda não colocaram aqui para mim, né? Que eu estou esperando vocês colocar, e as minhas alunas precisam saber, colocar aqui, pelo menos as alunas, para mim poder saber que elas estão sabendo, né? Então, as 5 fases do desenvolvimento psicossexual durante essas Coloquei, Carla, tá aí, eu coloquei. Deixa eu ver, porque eu não enxerguei. Espera aí, deixa eu achar. Achei! Colocou mesmo, parabéns. Isso mesmo, a Léo trouxe aqui para nós, ó.
Quais são as 5 fases? Oral, anal, fálica, latência, genital. E, próxima pergunta. Cada uma dessas fases, ela é desenvolvida em um período de idade. Aí, segunda pergunta. Vai lá, comentem aqui. Quem comenta primeiro aí, ó? Em quais fases cada uma, né, em quais idades cada uma dessas fases é desenvolvida? A fase oral é desenvolvida numa fase, a anal em outra, né, a fálica, cada uma, a latência, a genital, cada uma dessas fases é desenvolvida em uma idade diferente. Muito bem, criança já nasce com desejo. Quem está falando aqui para mim? Criança já nasce com desejo sexual. Não é um desejo sexual, é diferente, tá? O desejo não é um desejo sexual. É porque a gente, são pulsões em que cada criança, todos nós nascemos, né? Ao longo das fases psicossexuais, como desejo, que é diferente de, lógico, creio que você também trouxe isso, é diferente de sexualidade, né? Eles são diferentes. Por quê? Porque é uma questão de a criança, todas nós nascemos com desejos, né? Todas nós nascendo, buscamos saciar algo dentro de nós. Para começar com a boca. Qual que é o primeiro desejo que a criança tem? Alimentação. Comer. Ser saciada, né? Então, primeira necessidade que precisa ser suprida numa criança, e aí ela é suprida através de onde? Da boca. Então, por isso que a primeira fase é a fase oral, correto? E aí as pessoas, muitas de lá fora, elas deturpam o conceito em si, né? Porque o nome muitas vezes parece algo pejorativo, mas não é. E vocês vão entender que é algo muito tranquilo e que faz todo o sentido depois que você entende. Aí cai todas as suas, né? Todos os pré-conceitos eles caem, né? E às vezes eu já ouvi muito, às vezes a pessoa acha que Freud, né? Já ouvi isso, não vou trazer isso aqui para cá, não. Mas às vezes as pessoas têm questões erradas do conceito em si. Mas você trouxe aqui importante. Então, toda criança nasce com desejos, nasce com necessidades que precisam ser desenvolvidas. Por isso que Freud fala, né? As fases psicossexuais, né? E aí a boca, por quê? Porque a boca é uma área, né, onde que vai haver ali saciar uma vontade, um desejo, né? Isso, muito bom. Vamos continuar aqui. Como que a mente ela se organiza na primeira tópica? Né? Nós já falamos um pouquinho aqui. Qual que é a primeira tópica? Ela é dividida em quê? Todas comigo? Né? O Freud divide a primeira tópica em consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, para a gente ir mais a fundo, vamos entender como que essa mente se organiza na visão da psicanálise. Então, Freud ele chamou essa organização de aparelho psíquico. E ele trabalhou isso em 2 grandes formas, né? A primeira e a segunda tópica. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira tópica que Freud traz para nós. Que eu já falei um pouquinho, eu só vou aprofundar rapidamente para a gente já passar para a segunda. Que o consciente, que é tudo aquilo que você percebe agora, o que está sentindo, pensando, aquilo que você consegue nomear. É aquele iceberg, é o que aparece do lado de fora do iceberg. Aquilo é como se fosse o nosso consciente. E o pré? O pré são conteúdos que não estão presentes neste exato momento, mas, contudo, entretanto, se você acessar, se você fizer um esforço, você vai conseguir acessar ele, né? Como o nome de uma professora da infância, como uma viagem, como algo que te aconteceu, correto? E aí o inconsciente é onde ficam os conteúdos recalcados, reprimidos, aquilo que foi empurrado para longe da consciência. Por quê? Porque gerava angústia. E aí quando gera angústia, né, o que a mente faz para me proteger? Recalca. Porque ela que recalca. E quando ela recalca, eu não acesso. Por quê? Porque ela está me protegendo. É um mecanismo de defesa. A mente, ela faz isso para me proteger, né? Então, eu não consigo, só depois de fazendo análise ou autoanálise, que eu vou conseguir acessar
esses conteúdos. Deixa eu só separar aqui o materialzinho que eu tinha feito para nós. Tá aqui, ok? Continuando, né? Então, os conteúdos inconscientes, eles não desaparecem, tá? Eles não desaparecem, eles estão lá, arquivados, né? Esses conteúdos, eles não desaparecem, eles retomam, e o incrível, que o pior, né? Que o pior, esse que é o pior, ele vai retornar em formas mascaradas, né? E muitas vezes em comportamentos, em sintomas físicos, em compulsões, em sabotagens, em lapsos, e até em sonhos. O seu inconsciente manifesta traumas, memórias, né, através do seu sonho, porque o seu sonho é uma via régia do seu inconsciente, é a fala do seu inconsciente com você. É por isso que quando você acorda, você não lembra do seu sonho, né? Porque mais um mecanismo de defesa, tentando esconder. O inconsciente querendo ser revelado, né? E o mecanismo de defesa tentando impedir. Porque às vezes aquilo que está sendo revelado para você ainda não pode, porque você ainda não está pronta para elaborar aquilo que te aconteceu. Mas quando você começa, né, você busca, não, eu quero a busca da cura, não quero mais estar nesse lugar, e começa a entender, né, e aí a gente vai, como que a gente faz? Aí você começa dentro de uma análise, começa a recordar, que é trazer à lembrança cenas, fragmentos, sonhos, lapsos, né, e é a partir, né, disso que você faz, que é o recordar. Aí ou você repete o padrão, ou você elabora. Se você elabora, você trabalha o processo da cura. Quando você repete, não. Então, para mim não repetir de novo, né? Eu preciso elaborar aquilo. Como que eu vou elaborar? Dentro de um set analítico, dentro de uma análise. Então, os teus inconscientes não desaparecem, né? Então, talvez hoje você viva algo parecido com isso. Você sabe racionalmente que merece ser amada, mas lá dentro se sente sempre inadequada. Você sabe que Deus te perdoou, mas vive como se ainda estivesse sendo acusado o tempo todo. Esse conflito é a expressão de algo que está além do apenas consciente, né? E é aqui, exatamente aqui, que a psicanálise ela faz o trabalho precioso. Ela cria um espaço seguro, onde você pode falar, se ouvir, recordar para elaborar, né? Não adianta apenas eu lembrar. Eu vou lembrar de um trauma, mas eu preciso elaborar ele. Como é que eu elaboro esse trauma? Como que eu ressignifico um abuso? Né? Como que eu ressignifico uma traição? Como que eu ressignifico uma rejeição? Como que eu ressignifico um abandono? Né? De que forma? Para que isso não me afete, para que isso não. Por quê? Porque quando a gente tem um trauma, ele não foi recordado e elaborado, ele gera sintomas ou repetições, sintomas físicos, né? Tem pessoas que estão doentes porque não sabem a causa da doença dela. E muitas vezes é emocional. Muitas vezes foi algo que ela viveu na infância dela. Por quê? Porque a nossa mente tem um poder gigantesco. A mente, ela é um receptáculo, né? Assim, ela recebe tudo. E aí a gente precisa entender para poder elaborar e curar. Então vamos agora para a nossa segunda tópica. Todo mundo pegou a primeira tópica, né? Consciente, inconsciente, pré-consciente. Agora a gente vai para a segunda tópica. O que é a segunda tópica? Quem pode escrever para mim aqui o que é a segunda tópica? Essa segunda tópica é um outro conceito de Freud. E nós já passamos das 11 horas. Eu falei que nós íamos ficar até as 11 e nós já passamos das 11. E eu preciso que vocês me dêem mais 15 minutinhos, meninos, para a gente poder concluir essa nossa. Isso, Lindy! Id, ego e superego. Né? Então, Freud não parou na primeira tópica, ele traz a segunda. A segunda não substitui a primeira, a segunda complementa, tá bom? Não é substituição, é complemento. Então, ele aprofunda esse entendimento do aparelho psíquico e apresenta a segunda tópica, que é o id, o ego e o superego. E aí a gente vai simplificar isso aqui, né? Porque eu quero que você saia dessa aula hoje realmente entendendo a verdade.
Porque muitas vezes a gente lê a teoria freudiana, da psicanálise, né? Eu tenho muitos livros e parece um bicho de sete cabeças, né? Meu Deus do céu, o que que significa cada um desses. O que que é isso, né? O que que é esses termos? Você que está aqui já se sentiu assim, perdida? O que que significa isso? Né? O que que esse conceito quer dizer? Meu Deus do céu, eu estou perdida. Vocês já se sentiram assim? No início, quando eu comecei a estudar, eu me sentia perdida. E aí, sabe o que eu fui fazendo? Eu fui simplificando, eu fui entendendo, fui simplificando, né? E fui extraindo para o meu contexto, para o meu entendimento. Parece que tem pessoas que acham que quanto mais difícil o termo, melhor. Olha o que a Meire fala aqui para nós, meninas. A Meire fala, vixe, eu me sinto assim, não é? E aí é muito mais simples e é muito mais fácil do que a gente pensa. E a gente fica focada, né, no termo difícil, complexo e complicado. E a gente precisa simplificar. Porque o processo, o que que eu preciso alcançar? Primeira coisa, eu preciso ajudar a minha paciente a alcançar o inconsciente dela, porque é lá que está as questões para ser resolvida. Sabe, a teoria é importantíssima, só que eu tenho uma teoria que eu preciso focar nela. Existem algumas que não são tão relevantes assim, né? E aí depois vieram tantos outros e tantos outros e tantos outros que em vez de facilitar, e a gente fala das escolas, né? Porque a gente tem a escola freudiana, né? A gente tem a escola lacaniana, junguiana, né? E aí a gente tem várias escolas, kleiniana, e aí parece que a pessoa é o mesmo termo, só que com uma palavra mais difícil, né? E aí a gente confunde, meu Deus do céu, o que, que eu estou estudando? Mas é a mesma coisa. Então vamos lá, ID. O id é a parte primitiva, são os nossos impulsos, é onde fica, né, as nossas vontades, os nossos desejos, a busca imediata por prazer, a vontade de evitar a dor. Ele não tem moral de certo e errado, não tem. Ele só tem desejo, eu só quero. Pensa no id como uma criança. Id é criança. Criança sabe o que é certo, o que é errado? Criança não sabe o que é certo e o que é errado. Eu podia ficar aqui falando horas com você de coisas que os meus filhos falaram. Eu sou mãe de três, né? De tantas coisas que eles falaram de forma inocente, porque não sabiam o que era, né? O que aquilo significava? Por quê? Porque ele é impulso, ele é id, né? E o superego, Carla, também, o id a gente nasce. Todo mundo nasce id. Todo mundo nasce vontade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Agora, por isso que criança chora, porque ela quer. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com doente, ela chora. Se ela está com fralda suja, ela chora. Por quê? Porque incomoda e ela quer que ela seja atendida naquela hora, naquele momento. Ela é id, ela é desejo, ela é instinto, né? Aí a gente vem em seguida criando o superego. E o superego ele só é formado quando, né? Exato. O ego ele é. Não, espera aí. O que você escreveu aqui? O ego é o intermediário. O ego, ele fica no meio, né? Ele é o mediador. Vamos falar assim, o ego ele é o mediador entre id e entre superego. Então, vamos imaginar aqui que você está numa gangorra, correto? Não tem uma régua aqui? Eu gosto de fazer esse exercício usando uma régua. Achei uma régua. Tem uma régua aqui, isso aqui, né? Uma gangorra. Pensa que cada ponta dessa régua, aqui é id e aqui é superego. Então, o que que acontece? Id, desejo, 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 desejo. Superego, não, 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 não. Quando o superego ele é formado? Ele é formado através das pessoas que estão à minha volta, né? Quem me ajuda a formar o meu superego? A minha mãe, o meu pai, os responsáveis, os meus professores, o meu pastor. Ele me ajuda a formar o meu superego. Por quê? Porque são as regras, são as normas, são, né, o que pode, o que não pode, é a moral, são os princípios. Isso forma o superego. Aí o que acontece? Tem superego que é formado de forma muito rígida, né? E aí nada pode, tudo é pecado, tudo é errado, e aí a gente tem que ter cuidado. E aí tá aqui de vontade, superego, ele é rígido, né?
E ele quer não, 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 não. E lógico que dentro da moralidade, dentro, e é importante para nós muito. Você já pensou uma pessoa só ide? Tudo que ela deseja, ela realiza? Ide, dentro da do nosso estudo da psicanálise, a gente estuda as estruturas, né? Que tem a neurose, a perversão e a psicose. Então, por exemplo, neurótico são pessoas que desejam, mas não realizam. Vai para análise porque ele precisa, né, tratar o desejo que ele não realizou. Perversão são pessoas que desejam e querem e realizam. Por quê? Porque elas não geram neurose nelas. Não há neurose. A perversão são pessoas, né, que têm estrutura perversa. Então, são pessoas que querem, desejam, e eu vou fazer, e eu quero, e acabou. E é do jeito que eu quero, né? Então, muitas vezes se enquadra nesse perfil pessoas narcisistas, controladoras, né? Os psicopatas. Pensa, né? Perversão, né? Uma pessoa... Né? Então, ela quer e faz. E aí tem a estrutura psicótica também, né? Que aí, na verdade, é uma quebra com a realidade, né? Dessa pessoa. Essa pessoa ela tem uma quebra com a realidade, né? A psicótica. Então, vamos lá. Então, rapidinho, isso aqui eu nem ia tratando nesse assunto, mas eu acabei entrando, né? Eu não quero confundir a mente de vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Aqui no meio, mediando entre o id, entre o superego, está quem falou aqui, a nossa colega, o ego. Eu crio o ego com base nessas duas. Eu formo o ego, meu ego, né? E esse ego, ele precisa ser forte. Eu preciso fortalecer o meu ego. Eu tenho que ter um ego fortalecido, porque se eu não tenho, eu vou deixar que o id domine. Imagina eu ser dominada só com id, desejo, 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 vontade, vontade, vontade. Ou superego, não, 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 nada, 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 não pode, não pode, não pode, isso é feio, isso é pecado, isso é errado. Né? E eu ficar nessas duas instâncias aqui, o que eu preciso? Mediar. Tem hora que eu preciso ir aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, ó. Preciso ser equilibrado, precisa haver um equilíbrio. É tipo assim, ó, domínio próprio. Você que está numa dieta, correto? Aí você fala assim, né? Deus, eu quero emagrecer. Quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer. Mas, esse bolo é bom demais, esse bolo é uma delícia, eu quero comer um pedaço desse bolo. Só que aí, o que acontece? Se fosse o ID, eu quero comer o bolo inteiro, porque é bom demais. O superego, você não pode comer esse bolo porque você vai engordar. Não come o bolo. E o ID come o bolo. É, como se, é quase como um anjinho, né? Assim, duas. Né? O bom, o mal, falando. Aí o superego, aí o ego vai lá e fala assim pra você: deixa eu te falar uma coisa, vamos resolver esse problema? Come só um pedacinho, passa à vontade. E ok, você não precisa comer o bolo todo, mas você também não precisa ficar sem comer, caso você não seja uma pessoa diabética ou que tenha algum problema de saúde, né? Se for só realmente para uma dieta, você vai equilibrar. Domínio próprio. Ego traz isso, equilíbrio. Só que você tem que fortalecer o seu ego. Tem muitas pessoas que estão vivendo com o ego fragilizado, porque eles não sabem controlar, equilibrar os dois lados. Não sabe controlar isso, né? E tem reflexo, sim, na infância, né? Amém? Pegaram? Consciente? Todo mundo pegou isso? Então perceba como. Então eu quero que você agora perceba. Amém, Meire? Você tinha dúvida com relação a essas duas estruturas? Essas duas, né? Estruturas, não quero falar, né? Topográfico exatamente. Existia alguma dúvida para você? Um pouco. Mas e agora? Lógico que, né, por isso que existe uma formação onde a gente aprofunda mais, onde a gente, né, fala mais sobre, mas eu creio e espero que você tenha pegado um pouquinho, né? Então perceba com isso, né, que eu acabei de falar para vocês, que a Bíblia fala mais esclarecedora agora. Ótimo. Então a Bíblia, ela fala da luta que nós temos. A luta entre a carne e o espírito. É exatamente isso. Olha que está aqui conectado. Psicanálise e fé está conectado. Por quê? Porque a carne
id, id, né? E esse espírito que a gente pode considerar o superego, né? Muitas vezes as pessoas espiritualizam tudo, espiritualizam demais, e tem coisas que não é, né? E aí a gente precisa entender isso. Então a Bíblia fala sobre a necessidade de renovar a nossa mente. Ela fala, né, de culpa, de condenação, de acusação. Freud ele descreve isso com outros nomes, mas está falando desses mesmos conflitos que eu acabei de falar para você. Então, na clínica psicanalítica, o que é que nós vemos? Né? Eu quero dar um exemplo para você que imagine, né? Uma mulher que tem um id carente, que deseja amor, que deseja ser validada, que deseja afeto. Um superego extremamente acusador, dizendo que você não presta, que você nunca é suficiente, que Deus deve estar decepcionado com você, né? E aí ela tem um ego fragilizado, cansado, né? Cansado de tentar dar conta de tudo. O que você vai fazer dentro da psicanálise, né? Dentro do SET, dentro do atendimento. Na psicanálise, nós não entendemos o que acontece apenas no ato daquela pessoa, naquele momento, né? A gente vai tentar investigar por que está acontecendo. Eu falo que nós psicanalistas somos investigadoras do inconsciente, né? E o inconsciente ele é revelado através de comportamentos, de lapsos, de falhas, de xistes, né? De atos falhos. Tudo isso o inconsciente revela através disso. E a gente pode, ó. Então, quando você estuda psicanálise, você passa a ter um olhar sobre o outro um pouco mais aprofundado. Porque o outro revela muito mais, ele te revela coisas antes mesmo dele abrir a boca. Antes de falar para você, você já faz a leitura. Você faz a análise do comportamento dele, né? Da brincadeirinha dele. Por que ele brinca desse jeito? O que essa brincadeira quis dizer? O que esse esquecimento? O que esse ato falho? O que quis dizer isso? E é isso que é o incrível de tudo, né? Na psicanálise não é só a fala. A não fala também fala muito, né? Quando a pessoa está assim, fechada, quando a pessoa, né, aí a gente vai falando dos mecanismos de defesa, né, dentro da formação que a gente vai se aprofundando. Amém? E aí tem as pulsões da libido, que a gente vai trabalhando, que é, o que são pulsões, né? Alguém aqui pode falar para mim o que são pulsões? Você está ciente de o que são pulsões? Existem dois tipos de pulsões, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte. E hoje muitas pessoas estão vivendo a pulsão de morte, inconscientemente. Né? Freud ele percebe que existe em nós uma energia que busca uma força, né? E são os nossos impulsos, né? Pulsão, pulsa. O que pulsa dentro de você? O que pulsa dentro das pessoas que estão à sua volta? O que pulsa? É vida ou é morte? E como eu encontro, como eu identifico pulsão de morte na vida de uma pessoa? Não é apenas porque ela fala para você que quer morrer. Não é. Não é só isso, sabia? Sabia que a pulsão de morte ela pode falar sobre o comportamento da pessoa, pode, pode falar para você se ela está em qual pulsão ela está vivendo, se ela é uma pessoa que bebe muito, se ela é uma pessoa que fuma muito, se ela é uma pessoa que não se cuida, se ela é uma pessoa que não gosta de fazer exame, que não quer ir no médico, que não toma, sabe, uma pessoa que não se cuida, que não está nem aí para sua saúde, ela está vivendo em qual pulsão? Hum? E às vezes ela nem sabe, porque é inconsciente. Mas ela está fazendo tudo na vida dela que desencadeia a morte dela. Ela não come, não se alimenta bem, não dorme bem. O que rege na vida dela? O que está regindo, né? O que rege ela? Qual é as atitudes e o comportamento dela? Pulsão de morte, inconscientemente. E ela precisa entender isso. Então, a libido é essa energia investida que nós temos. E a gente precisa entender. E muitas vezes a gente investe essa libido em pessoas, em projetos, em nós mesmas, né? Freud também fala, né, de duas grandes forças
pulsão, força interna, né? O que faz, né? Eu estou em qual motivação hoje? De viver ou de morrer? O meu comportamento está me levando para qual caminho? Ele está me levando para a vida ou para a morte? Né? Cada dia. Não, mas é só hoje, só mais um, só mais um, só mais um, só mais um o quê? Né? O que que isso que você está vivendo está te caminhando, está te levando para qual? Isso é muito forte, isso é muito sério, isso é importante a gente entender quando a gente está fazendo análise, como, né? Dentro de um set, dentro de um atendimento. E nós precisamos aprender a reconhecer em qual pulsão o nosso paciente está, ou as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito importante, porque não é só a fala, o comportamento dela, as atitudes dela. Eu vou voltar aqui. Aí eu falei para vocês sobre as 5 fases psicossexuais. Gente, eu acho que nós tínhamos que ter deixado essa aula para 2 horas, né? Eu não sei por que eu marquei essa aula para uma, que eu nunca dou conta de fazer uma aula de 1 hora, né? Ainda mais uma aula comprida desse tanto, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui para vocês, rapidamente. Né? A fase oral, fase anal. A fase oral, rapidamente, ela é uma fase que se desenvolve do 0 a 1 ano de idade. E essa fase, ela busca o quê? Segurança, afeto, amor, né? Cuidado, carinho, né? Aceitação. Essa fase, né? De 0 a 1 ano, fase oral. A fase anal, tem gente que saiu sem querer, tá pedindo para voltar. Deixa eu pedir. Deixa eu adicionar a pessoa aqui. Tem gente. Adicionei. Pronto. Aí, meninas, a fase. Peraí. Rapidinho. Todo mundo comigo ainda? Vocês conseguem aguentar mais 10 minutos? A cada 10 minutos eu peço mais 10 minutos. Mas quem está comigo aqui? Como é que está sendo essa aula para você? Já me fala aqui, né? Está fazendo sentido? Você já está saindo dessa aula aqui com mais aprendizado? Né? Maju, Márcia Barros está aqui, eu nem tinha te visto, Márcia. Quem mais está aqui comigo? Nerilane, Rosane, Simone, Sol. Que bênção que vocês estão aqui, né? Comigo ainda, juntas. Nós somos 18 mulheres que estão aqui firme e forte. Mais 10 minutinhos. Estou terminando. Se eu falar para vocês das 5 fases psicossexuais, a gente já vai finalizar. Combinado? Está ótimo, Sol. Ok. Então vamos lá. Então, as 5 fases. A fase oral, né? Como eu disse para a fase. Estou aqui. Não termine, fique mais. Bom, muito bom. Ótimo, então tá. Lorene, você está conseguindo pegar? Está fazendo sentido para vocês? Deixa eu perguntar um pouquinho para vocês aqui, porque a gente vai. Porque o tempo voa, a gente quer dar o máximo de informação possível para vocês, e aí, às vezes, eu fico com medo de vocês, de eu passar por cima demais. Lorene, você está conseguindo pegar? Só fala aqui para mim no chat se você está conseguindo entender, se compreender. Está fazendo sentido para você? Eu sei que tem muitos termos novos, né? Conteúdo, amém. Que bom. Se a Lorene conseguir também falar aqui para nós, se ela está entendendo, e todas as outras demais, né? Todas vocês. A Lorene que acabou de responder. Estou conseguindo sim. Ótimo, então tá. Então, continuando, né? A fase oral, que é a boca, né? Então, é de 0 a 1 ano. Fase anal, Carla, é de 1 a 3 anos de idade. Fase anal é a fase de controle, né? É onde a criança vai aprender a usar o banheiro, né? Então, se você, né? Como foi o desfraude? Ele foi traumático? Ele não foi traumático, né? Foi tranquilo? É onde você aprende que existem regras, que existem normas. Então, é onde a criança aprende a se controlar. É o controle de expulsar, de reter. Ela aprende a ser controladora ou desorganizada nessa fase. É muito importante, essa fase é extremamente importante. Fase oral, pessoas que fumam, pessoas que bebem,
né? Pessoas que têm vícios, geralmente fixou-se na fase oral. Alguma coisa aconteceu na fase oral em que ele não se sentiu seguro suficientemente, aceito, amado ali, que ele fica fixado ali. E aí o comportamento dele na vida atual, na vida adulta, é reflexo da fase oral. E a fase oral, pessoas controladoras, pessoas rígidas ou pessoas desorganizadas, aquela pessoa que não teve, né? Não foi definido para ela regras, normas, né? Que existe o piniquinho, depois que existe o vaso, que você tem que ter a hora para fazer cocô, xixi, tem o lugar certo, tem a hora certa, isso aí é importante para o desenvolvimento, tá vendo? Desenvolvimento psicossexual, fase anal. E aí a gente vai para a fase fálica, e eu preciso agora colocar um carregador no meu celular, porque a gente está aqui agora. Meu celular está querendo falar que está com pouca bateria. Aí, então, continuando aqui. Aí vem a fase. Deixa eu subir aqui, meninas, o meu negocinho. Aguarda um minutinho aqui, espera aí. Aproveita, pega uma aguinha lá, porque eu sei que nós já passamos de 1 hora, né? Pode pegar a aguinha que vocês quiserem pegar. Pronto. Agora eu consigo colocar meu celular aqui no carregador. Porque eu estou no meu notebook também. Eu já estou no notebook, estou no computador, tá tudo aqui ligado. Acho que vai dar para vocês me ver aqui. Me enxergam? Deixa eu só colocar um apoiozinho aqui. Pronto. Estão me vendo, me enxergando? Certo? Ok. Então, a fase fálica é a fase de 3 a 6 anos, que é onde a criança começa a descobrir que ele é um menininho ou que é uma menininha, da diferença dele com a irmã, né? Ele é a criança, ela começa a perceber, né, o próprio corpo, e essa hora é a hora da formação da identidade. A fase fálica também é a fase onde que gera o complexo de Édipo, que nós vamos estudar aprofundar dentro, né, da formação, a gente aprofunda o complexo de Édipo, que é no desenvolvimento da fase fálica. E se essa fase não for desenvolvida de forma satisfatória e bem, a criança pode ter conflitos. E aí é onde surgem os conflitos de identidade. E nessa fase, da fase de 6, a fase de 6 a 12, né? Aí a gente precisa entender como que a gente faz de 3 a 6 anos. De 3 a 6, nós estamos falando da fálica, né? De 3 a 6 anos é a hora que aquela criança começa a se desenvolver, conhecer a diferença dela e da mamãe, ou dela e do papai, entender que até aquele momento ela tinha a mamãe toda para ele, ou toda para ela, ou papai. Mas ele começa a entender que o papai é da mamãe, a mamãe é do papai, e ele começa, eu não é eu quero, é minha mãe é minha. Quem já passou por isso? Quem já teve isso dentro da sua casa na infância? Porque a sua filha queria o pai, queria é meu, é meu, é meu, é meu. E o menino queria a mãe, é onde gera, onde tem isso. O complexo de Édipo é criado, acontece exatamente nessa fase. E a gente precisa entender, porque senão, aí a criança lá na frente vai ter uma crise de identidade. Né? E é o que está acontecendo demais hoje, né? E aí a gente vai para a fase de latência, né? Que aí é de 6 a 12 anos, que é onde a criança, que são as pulsões dela, né? E tudo é pulsão, desde a hora que ela nasce, pulsão por comer, pulsão, tudo pulsão, vai indo, as libidos, né? Vai sendo gerada. E aí a fase de latência é a fase de relacionamento, né? É a fase em que ela vai aprender que existe que ela vai querer se enquadrar em um grupo, que ela vai querer pertencer a um grupo. É pertencimento, é agrupar, é conhecer outras pessoas. Ela vai estar saindo, né,
do núcleo, né, daquele núcleo familiar ali. Não que ela já não estivesse por conta da escola e tudo mais, mas agora ela vai precisar de encontrar o seu próprio grupo, né? É a fase de latência, que é extremamente importante. Ela está focada nas amizades, ela está focada nos estudos, ela está focada nas atividades extras, né? E aí a última fase, que é a da genital. Aí essa fase é a fase de 12 em diante, onde a criança está buscando, né, um relacionamento, né, casamento, e aí é onde é a fase genital. E por que que tudo isso é importante? Né? Por quê? Porque as feridas emocionais são geradas em uma dessas fases, né? A ferida da rejeição é a única ferida que pode ser gerada ainda no ventre materno. Ainda dentro do ventre, a criança pode sentir-se rejeitada, se assim for, se ela for rejeitada. Se, por exemplo, ela pode ter sido rejeitada, que pelo gênero, queria menino, veio menina, rejeição, né? Não estava esperando engravidar, rejeição. Nasceu com algum probleminha, rejeição, né? E aí, a gravidez que não estava planejada, rejeição. E aí vai sendo desenvolvida ao longo das demais fases, né? Então, qual que é a importância do poder da psicanálise, né? Vocês estão percebendo o poder que tem? A ferramenta poderosa que vocês podem ter, que vocês têm na mão de vocês, para quem já está estudando, para quem já está se formando, ou para você que deseja participar, que deseja entrar, que deseja fazer parte dessa formação. E agora que eu quero, né, poder oferecer para você essa aula, a gente fez, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho do conceito. Eu quero depois trazer uma aula gratuita só falando de mecanismos de defesa, né? Depois eu quero fazer uma aula só falando de projeção, né? Existem muitos temas que a gente pode aprofundar, trabalhar. Uma aula só sobre as feridas emocionais e como ela impacta o inconsciente, né? Dentro do nosso inconsciente. Então, eu quero me colocar aqui à disposição. Existe uma formação. Essa formação ela é de 12 meses, são 12 módulos. As inscrições estão abertas para a próxima turma, que vai começar em janeiro, tá? Em janeiro começa a nossa próxima turma de psicanálise. As aulas são ao vivo, toda segunda-feira. Carla, eu não posso assistir, ficam todas gravadas e você pode assistir quando você quiser, quando você puder. E é aulas como essa que nós fizemos agora aqui, né? Bem explicativa para você entender. São 4 aulas por módulo, né? São 12 módulos. Lembrando que hoje a formação ela tem, né, o credenciamento do MEC, o reconhecimento, né? A gente hoje tem um reconhecimento, então você vai ter o seu certificado reconhecido pelo MEC e você vai atuar como psicanalista. Então, a fase, né, a formação, ela precisa passar por um tripé. É a teoria que você vai aprender ao longo de 12 módulos, o atendimento do psicanalítico, você vai começar a atender como uma psicanalista e receber supervisão por esses atendimentos. Seus atendimentos poderão ser remunerados e gratuitos, tá? Então, eu tenho alunos que já estão cobrando, né? E já estão fazendo o estágio remunerado, então já cobraram pelos atendimentos remunerados, mas também tem o social, que é o gratuito. Para finalizar, é você ser atendida também como passar por análise. Então, dentro da formação, você precisa passar pelo tripé: teoria, análise e supervisão. E aí eu realizo a supervisão de cada uma de vocês, cada uma das alunas que passa pela formação. Espero que você possa participar. Se você ficou interessada, me chama no privado. A formação, o valor dela é 12 parcelas de R$ 208. E ela está na promoção agora, que a gente baixou por causa dessa aula, para você poder participar, para você vir para a formação. 12 parcelas de R$ 97, né? Então ela está metade do preço, menos da metade do preço, para você poder participar, porque o preço normal dela é 12 de 208. Então, se você ficou interessado, se você quer participar, venha, vamos juntas participar, cresça, aprenda. O valor dela vai voltar a 208 logo, logo. Você pode parcelar ela no crédito, você pode parcelar ela
Só um minutinho. Alguém puder fechar o áudio? Não sei o que aconteceu. O áudio já abriu, acho que. Não estou conseguindo fechar o áudio. Você consegue, Leo? Amém. Deu certo. Quem consegue fechar o áudio? Então, a gente já está finalizando, tá bom, meninas? Então, assim, Carla, eu não consigo fazer no cartão de crédito, me chama no privado, que a gente parcela no Pix, tá bom? E a gente parcela no boleto para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da introdução. E eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta. Quem aqui tem alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente poder estar finalizando, né? A Leotina, estou tão empolgada com esta aula, como se fosse a primeira vez. Aprender esses assuntos nos faz compreender o porquê de agir, porque agimos como agimos. Muito bom. Ótimo, né? Entrega de conteúdo incrível. Carla, Que bom. Oi, Carla, diga. eu, Ana, Ana, fala, Ana. na realidade, eu não quero fazer uma pergunta, porque eu acho que eu já até falei isso com você, mas para que as meninas que estão aí, né, assistindo a aula, possam compreender algo que você falou sobre as fases. Eu estou trabalhando de babá numa casa, meio período, que tem um menino de 4 anos e uma menina de 7 anos. A mãe dorme no quarto com o menino de 7 anos na cama com ele, o menino de 4. E o pai dorme no quarto da filha de 7 anos. O quarto do casal fica intacto. Nunca cheguei lá de manhã e vi o quarto desarrumado. Pelo contrário, a cama deles é cheia de roupa, de sapato, de tudo. Eu não sei qual que é o tempo que o casal tem, né? O momento deles. Então, eu estou levando isso para que você fale um pouquinho sobre isso. Então, né, o que acontece? Não há ali, o pai e a mãe, eles não estão deixando com que a criança tenha o corte. Eles não estão deixando que a criança tenha o complexo de Édipo. Ela precisa ter. Ela precisa entender que o pai não pertence a ela, que o pai pertence à mãe. E que ela precisa dormir no quartinho, que tem regras, que tem normas. Porque, às vezes, é muito mais fácil fazer a vontade da criança. Né? Porque educar, corrigir, ensinar, dá trabalho. Mas ela não vai entender que existe, né, uma regra, e essa regra ela é fundamental na vida dessa criança. Então, essa criança, né, ela pode provavelmente estar vivendo um conflito muito, muito grande internamente, né, ela pode estar tendo muitas dificuldades, né, porque essa fase que ela está vivendo, que é o desenvolvimento, né, que ela está na fase fálica, né, exatamente. Ela está na fase de latência. Exatamente. Então, os pais precisam de uma orientação profissional. Por quê? Porque eles podem, da forma que eles estão agindo, achar que estão fazendo algo bom para a criança, mas só que eles não estão. E eu estou falando isso como uma psicanalista, sim, mas eu também estou falando isso como uma pessoa que já ministrou curso para pais. Né? Eu já ministrei o curso de educação de filhos à maneira de Deus. Então, uma das aulas, uma das lições é entender que a criança precisa dormir no quarto dela. E os pais precisam dormir no quarto deles. Pode Ô, estar sendo Carla, traumático? Diga. inclusive, o menino não saiu da fralda ainda. E eles são umas crianças extremamente estressadas, grita, chora, bate na mãe, bate no Posso pai, fazer uma tenta bater em mim. pergunta? São, Posso fazer uma pergunta? e eu já Desculpa tento, cortar. pode fazer. Pode. Só um Desculpa, minutinho. é do contexto, só para poder ela responder agora, assim, do que ela está falando, né? Você sabe no contexto, sei lá, vamos dizer assim, né? Se eles também, de repente, já não estão separados e por isso que não dormem juntos e acabam dormindo com as crianças?
Não, não estão separados porque eu vejo eles, né, dando um beijinho, assim, eu já vi isso, né? Porque eu fiquei uns 5 meses sem conhecer o pai, porque quando eu chego, o pai já saiu para o trabalho, e quando eu saio, o pai não retornou. Aí, quando eu conheci, se chama de amor, né? Eu já vi eles dando beijinho, que eu já. Isso eu vi porque eu participei do aniversário das crianças. E também vi um dia que ele ficou em casa, assim, sabe? O carinho dela, assim, com ele. Mas a casa dando a aula, ela falou algo que pode ser algo da mãe, porque a mãe contou que o pai dela com a mãe dela são casados, mas o homem vive numa fazenda no interior do norte e a mãe vive aqui em Curitiba. Cada 2 meses, uma vez por mês, o pai vem ou a mãe vai, entende? Então eu acho que já é familiar isso. E ela me contou que a mãe deixava ela com a irmã, ela com 13 e a irmã com 15. Elas moravam sozinhas aqui em Curitiba, ia para a escola e tal. E a mãe ficava 2, 3 meses fora, com o pai lá na fazenda. Então, é uma coisa assim que acho que a família, na realidade, acho que a mãe precisa de um tratamento. Inclusive, esses dias o menininho foi no psicólogo, ela falou assim: ah, vai só esses dias, que o ano que vem é vida que segue, não vai mais. Só que eles necessitam, as duas crianças, E por que foi pelos no estudos, psicólogo? Me fala aqui, qual foi o eu não. motivo? Provavelmente a escola encaminhou, Então, só pediu para que que fosse no psicólogo, você acha? Foi isso? eu penso que sim, porque eu já tentei, porque um dia ela falou assim, ai, hoje eu e o, falou para a menina, hoje eu e o papai temos reunião na escola lá da tua escola. Só que eu perguntei para ela no outro dia, ela desconversou e não me falou, sabe? Então, tipo, tem coisas escondidas assim, a relação que talvez da escola que ela não me fala, que às vezes ela vai para a escola para alguma conversa assim lá, mas ela não me fala, entendeu? Eu já tentei falar para ela. Inclusive, o menino está deixando a menina muito estressada, porque ele bate nela, ele é o rei, sabe? Aquela criança que ele quer aquilo, se a menina está brincando, tem que dar para ele, a mãe, dá, filha, pega outra coisa, entendeu? E eu já tentei falar para ela que isso não está sendo legal para ele e nem para a menina. Falei para ela, ó, ele vai crescer achando que ele pode tudo e a menina vai crescer achando que Não está ela não colocando pode nada. limites, né? Está faltando Não limite, coloca. né? E assim, e ontem aconteceu um fato assim. Eu estava penteando o cabelo da menina e o menino provocando, provocando. E eu falava para ele: para, Bernardo, para, Bernardo. E ele provocando, provocando. Daí ela estava no quarto, ela gritou: filha, vem aqui. Da menina gritou: mamãe, eu estou penteando o cabelo. Daí ela falou: mas vem aqui. Tipo, ela tenta tirar a menina e deixa o menino fazer o que quer. É uma situação assim, muito, sabe? Muito. Eu já tentei, eu sou funcionária, né? Então eu não posso levar o meu conhecimento para ela, porque eu já percebi que quando eu vou falar alguma coisa, eu já percebi que, tipo, ela desconversa, meio que não gosta. Aí ela fala assim. Ah, ele não entende, ele não tem entendimento ainda, entendeu? Mas ele tem entendimento, porque quando é algo pro bem dele, ele Ele tem entende, quantos sabe? anos? 4 anos. O menino tem 4 e a menina Ele 7. tem quantos anos? 4 e 7. Então, e aí tem que ter. Porque, só pontuando para a gente finalizar, meninas, assim, não é saudável, né? Não é saudável essa troca que está havendo dos pais. Então, eles precisam buscar ajuda. O que está acontecendo? Essa criança não gosta de dormir sozinha, por quê? Essa criança tem dificuldade, por quê? Porque isso não é saudável para ela, para que ela se desenvolva plenamente, para que ela vença os seus medos, vença os seus. Né, ela tem que buscar, eles precisam buscar ajuda. Dormir um dia, dormir 2 dias ali com aquele. Porque educar não é fácil. Educar dá trabalho. E educar demanda energia. E às vezes eu não tenho energia suficiente, porque eu lembro quando eu amamentava o meu filho, eu amamentei meus 3. É muito mais fácil deixar o filho dormir na cama para ele mamar o peito, do que eu ter que levantar e pegar ele lá no outro quarto. É muito mais fácil. Fala para mim que não é muito mais fácil deixar o filho dormir comigo na cama, para que ele já. Como diz, né? Na hora que você quiser mamar, tá à vontade. Então, assim, mas precisa buscar ajuda,
precisa entender, para que essa dinâmica ela possa mudar, porque essa criança ou essas crianças podem ficar prejudicadas, né? Amém? E é Ô, isso, Carla, meninas. Muito bem. Carla, Carla, deixa eu só falar Fala. rapidinho. É rapidinho, é com Oi. relação ao que ela falou, essa questão da mãe, né, Fala. de ser uma coisa familiar, né, a questão da mãe, já acontecer isso com a família dela, eu acredito até que às vezes, né, é uma coisa que a mãe acaba impondo no meio familiar ali, de uma forma que o pai ele vai levando, né, tipo, ela dorme lá, eu durmo aqui, aí a coisa vai acontecendo, acontecendo, vira uma coisa que às vezes eles nem enxergam, né, que está acontecendo, né. Eu acho que, sei lá, né, vira rotina, vira uma rotina e acaba o momento dos dois, assim, acaba no automático sendo em outro horário, outro momento. Eu digo isso porque, assim, no meu caso é totalmente contrário. Eu lembro que a minha filha, com 2 dias de nascida, minha mãe falava assim: essa criança vai dormir no berço, no quarto do lado. Meu Deus, tem 2 dias. E hoje ela tem 12 anos e, graças a Deus, assim, eu tenho isso muito bem resolvido aqui em casa com relação ao momento dela com o pai dela, o momento meu de marido. Ela dorme no quarto dela, não consegue dormir no meio do nosso meio, assim. É uma coisa que realmente, assim, eu acho que depende muito da dinâmica, de como que isso é imposto na relação, na casa, né? É bem complicado isso, né, assim. É. Eu vou te falar uma coisa também, que pode ser, um dos pais pode usar isso como uma desculpa, né? A gente Também, também também, né? Com certeza. é uma forma dela, né? Aí vai aí nós não podemos, isso não é julgamento, isso não é uma Sim. crítica, isso é só um apontamento, que pode ser vários fatores que podem estar levando isso, né? Essa dinâmica familiar. Aí, lógico, a gente não sabe o motivo, Casamento mas mascarado, né? ela, Aquela, aquela mas coisa de que ela casamento é mascarado, eles saudável, dos outros, né? E de repente não é aquilo que dizem que é. Um monte de coisa, né? E as crianças acabam pagando o pato e acontecendo tudo isso nessas fases são super importantes, né? Enfim. exatamente, exatamente. Aí só para atender, só tem que passar por tem que atender para a gente entender. Olha só, gostei dessa frase. Tem que atender para a gente entender, porque sem atender a gente não entende. Né, meninas? Eu vou tirar uma foto agora nossa. Quem puder abrir a câmera, ok. Quem não Ai, puder meu abrir, Deus, não eu tem vi. problema nenhum. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Teremos mais aula dessa, tá bom? Lembrando, outro ponto que eu preciso falar: todas as alunas que entrarem na formação agora, tem 2 bônus exclusivos que vocês vão ganhar, tá? Então, depois eu vou divulgar lá no grupo, lá no grupão que vocês estão, quais são esses bônus para vocês estarem aproveitando, tá? Para vocês não perderem essa oportunidade. Viviane, que bom que você abriu sua câmera. Sol, que bom que você abriu a câmera. Ana também, Eu que abri a bom que você câmera, mas eu tô... abriu. Que bênção. Então, vou lá, deixa eu printar a tela. Eu vou contar até 3 e aí eu vou printar, combinado? Então, vamos lá, ó. Sorrisão. 1, 2, 3. Eu ia abrir. Você abre, então volta. Não, eu volto aqui, nós abre. Espera aí, abriu? Peraí, cara, eu sumi, eu não tô me achando aqui, cara. Peraí que eu não tô conseguindo abrir a Bota assim, câmera. ó, pega sua telinha assim e passa o dedo que você vai se achar. É porque é muita gente. Pega o dedinho assim Ah, que você puxa peraí. assim, que achou? Mas Cara, eu não tô te vendo, não, Maju. então, você não tá me vendo, cara. Calma Não, aí. não tô te vendo. Jesus, que loucura. Eu sumi, sumi! Ai, meu Deus! Peraí, gente, que eu vou me Aqui achar eu fiquei... aqui. Calma. Não, nós vamos te achar. Você vai, clica aí que você aparece, ó. A Deil já abriu, a Rosane abriu, a Ana abriu, que bom. Vou tirar, meninas, Peraí, ó. calma, Tá. pera. Calma aí, que eu tô me achando aqui. Eu clico em mim, ó, e não dá a opção. Que louco. Como se eu Não, quisesse. você tem que clicar na câmerazinha, Maju tem uma... Sabe, tem uma câmerazinha do lado do seu microfone. E aí você tem que clicar na Então, câmerazinha. Existe um. peraí. Deu? Agora, agora abri. É isso, Ah, meninas. A gente vai aprender isso também. Então, ó, sorrisão. Vou contar.
3 e vou printar a foto, combinado? Vai? 1, Ok. 2, 3. Aí, sorrisão, vou postar lá no nosso grupo agorinha, vou postar lá no meu Instagram. Aí, quem quiser que eu marque você para você aparecer no seu Instagram também, me manda no meu privado o seu Instagram para me marcar você também, para você repostar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na nossa próxima formação, na nossa próxima turma, que vai começar em janeiro, tá? Seja muito bem. Oi, Maurício, você abriu agora, vou ter que printar a tela. Não, espera aí. Vou printar também. Espera aí, meninas. Deixa eu aproveitar aqui, ó, de novo, vai lá. Vou contar até 3 e aí eu vou sorrisão. 1, 2, 3. Pronto! Agora foi a última. Pronto. Tá bom, meninas? Me marquem lá no meu privado. Pode ser no meu privado do Instagram, no direct, ou no meu privado do WhatsApp. E eu marco vocês depois. Sentiu vontade? Você acha que essa formação é para você? Você tem o desejo de se tornar uma psicanalista cristã de sucesso? Me chama e vamos juntas, combinado? Um beijo. E eu gostaria de pedir uma oração. Quero pedir uma oração aqui para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. E eu vou pedir para a Leontina estar orando por nós. Amém? Léo, você pode orar por nós? Para Vamos cada uma lá. dessas mulheres que aqui estão? Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão enriquecedora, com conteúdos tão relevantes, onde acreditamos que cada uma de nós que aqui nos propomos a participar desta aula, Senhor, de introdução à psicanálise, já sentem dentro dos seus corações, imbuídas de um desejo de se autodesenvolver, para que também outras pessoas possam se desenvolverem através das nossas vidas. Que o Senhor confirme, Pai, através desta aula, o propósito de vida de cada uma, Senhor, destas mulheres que aqui estiveram presentes, Senhor, e aquelas também que serão alcançadas através, Senhor, desta aula gravada. Que o Senhor venha confirmar este propósito e ajudá-las a, Senhor, confirmar e efetivarem as suas inscrições, a participação nesse curso, Senhor, que sem dúvida alguma será um divisor de água, como tem sido na vida de tantas mulheres, onde elas têm sido edificadas, transformadas, e outras pessoas também, a partir de então, têm tido essa experiência extraordinária de cura, de vida leve, de saúde emocional. Continua abençoando Carla como teu instrumento para nos conduzir, nos direcionar, Senhor, no uso e na aplicação destas ferramentas tão necessárias para que as vidas, Senhor, nossas vidas, elas sejam de fato vividas com mais leveza e, acima de tudo, com relacionamento com o Senhor na intimidade. É o que nós oramos, crendo e por fé agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Tenham um final de semana abençoado, tá bom? Ó, um beijo, meninas. Tchau, tchau a todas. Fiquem com Deus.